Olá, bem-vindo, bem-vinda novamente. Nesse módulo, quero te ajudar a entender algo que penso ser fundamental para o teu aprimoramento, para o aprimoramento de qualquer profissional em qualquer área, mas especialmente na área de vendas. Isso assume um papel ainda mais importante, porque um vendedor, uma vendedora, é quem faz acontecer. É o elo de ligação de qualquer empresa com seus consumidores. Sua responsabilidade é muito grande. Se ele não fizer seu trabalho bem feito, o produto não chega nos consumidores. Então, vem comigo para entender alguns conceitos importantes que vão te ajudar a entender isso. As oportunidades para vendedores existem em praticamente todos os setores de nossa economia. Aqui nessa imagem, você vê isso. As indústrias precisam de vendedores, os revendedores e lojistas também precisam deles, os consumidores precisam deles. E vão continuar precisando. O mercado de consumo não funciona se não houver um vendedor atuando. Até a internet precisa deles. Fazer chegar nas mãos dos consumidores finais é papel de um vendedor ou vendedora. Ninguém pode desconsiderar sua importância. Muitos têm uma visão errada dessa profissão por não saberem ou não entenderem o quão desafiadora e complexa ela é. Talvez até mesmo você não fazia ideia disso e do valor que tudo isso tem. Alguns pensam que a vida de vendedor é moleza, e não é. Não é nada fácil. Viver na expectativa de atingir cotas, objetivos, metas, lidar com pessoas difíceis, burocracia, falta de estrutura, um monte de coisas. Reforçando o que já falei, o que você vai aprender aqui vai te capacitar a ser um vendedor numa indústria, num revendedor, num distribuidor, numa loja e até mesmo na internet, caso você tenha o desejo de atuar no ambiente digital. Felizmente, eu tive excelentes oportunidades em grandes empresas como a Philco, a Anacol, Termolar, Mars, que me proporcionaram aprendizados fantásticos que agora eu vou compartilhar com vocês. Para ser um vendedor ou vendedora, você precisará conhecer e dominar as técnicas de vendas, que poderíamos traduzir a arte ou ciência relacionada a vendas. Procedimentos, regras, normas, é um conjunto de ações que moldam a forma de agir do profissional. Ações e métodos que são utilizados para chegar ao seu objetivo final, para concretizar, fechar negócios. É através da técnica que os resultados são obtidos. Quando uma técnica é colocada em ação, dificilmente algo será esquecido. Quando um profissional domina as técnicas, conhece esse conjunto de ferramentas, dominará um padrão de procedimentos que o levarão, passo a passo, a atingir seus objetivos. Tudo que você verá aqui no curso é para te preparar para esse momento, o momento da negociação. De um lado, você, um vendedor, uma vendedora que precisa vender seus produtos, e do outro, alguém, um consumidor ou comprador, que quer ou precisa comprar, mas que poderá não facilitar em nada a sua vida. É o momento da negociação, quando você deverá estar preparado para transformar o não ou talvez em sim. Vamos fechar negócio. Momentos como esse acontecem nesse exato momento. Alguns negócios estão sendo realizados sem a menor dificuldade, e outros irão se arrastar por talvez até mesmo dias ou mesmo meses. Não importa qual a situação, você precisará saber como agir em todas elas. Quero que você se lembre disso. Conhecimento é informação. E tenha certeza, informação é poder. Qualquer pessoa que estiver bem informada e souber usar isso a seu favor, vai estar altamente capacitada para atingir seus objetivos pessoais e profissionais.
Quem tem informação tem poder e poder tem valor. Em vendas, isso é fundamental. Isso jamais mudará. Quanto mais, melhor. Só para te dar uma ideia disso, veja o que aconteceu comigo numa negociação com um cliente que estava em dúvidas se comprava ou não os nossos produtos. Era uma rede de supermercados de Curitiba, onde nós queríamos introduzir uma linha nova de produtos. A negociação envolvia o diretor, o dono da empresa, e seu comprador. Eles argumentavam que não tinham espaços nas lojas para mais produtos. E realmente, as lojas estavam superlotadas de produtos e parecia não haver mais espaço. Nos antecipando a essa possibilidade de objeção, eu e o vendedor, nessa ocasião eu era gerente regional, andamos pelas lojas vendo como os espaços estavam sendo ocupados, quais produtos, tamanho dos espaços que ocupavam e assim por diante. Num dos corredores, nós notamos que havia um corredor enorme sendo ocupado por fósforos e velas. Isso chamou nossa atenção e anotamos isso. Na negociação, diante da objeção colocada por eles, eu perguntei de forma respeitosa, mas em tom de brincadeira, nós tínhamos um bom relacionamento com eles. Eu perguntei se em Curitiba faltava muita energia elétrica, se faltava energia com muita frequência. Eles responderam prontamente que não, e quiseram saber por que eu perguntava aquilo. Então expliquei o que havíamos observado e sugerimos que, se não seria talvez um momento oportuno para fazer uma revisão geral nas lojas, para verificar como os espaços estavam sendo ocupados e o retorno financeiro que estavam obtendo disso. Conclusão: eles ficaram gratos por nossa ajuda, fizeram essa revisão e não preciso te dizer que vendemos nossos produtos, conseguimos introduzir essa linha nova. Ter uma informação útil na hora certa pode ser decisivo para se fechar um negócio. Acredite nisso. Um bom vendedor, uma boa vendedora, estará sempre bem informado, bem informada. Falaremos mais sobre isso ao abordar sobre as habilidades necessárias. Então vamos lá. Veremos esses tópicos. Vamos abordar detalhes de cada um deles. Coisas que você precisa saber e por que são importantes. Quando esses conhecimentos se tornam necessários, desde o planejamento até a execução, quando você estará frente a frente com o cliente realizando uma negociação. Vamos ao primeiro. Agora vamos analisar esse tema. Conheça a si mesmo, a si mesma. Você precisa entender que antes de vender seus produtos, o primeiro que precisa ser comprado é você mesmo, você mesma. Muitos profissionais vão vivendo a vida sem se preocupar com isso e tarde demais descobrem que os anos passam e perderam tempo precioso e valiosas oportunidades. Você precisa dedicar tempo fazendo isso. De tempos em tempos, faça uma autoavaliação. Procure saber se está ou não devidamente preparado, preparada, atualizado, atualizada, se está atendendo às exigências e expectativas de seus clientes. Lembre-se, vendas envolve desenvolver relacionamentos. Relacionamentos são pessoas. Elas podem ou não gostar de nós. Se quem somos agradar a eles, eu te asseguro, a venda se tornará muito mais fácil. Para te ajudar, veja essas perguntas. Você é otimista, motivado, motivada, perseverante? Você acredita que é capaz? É honesto, sincera, ético? É responsável, pontual? Gosta de desafios? É proativo, proativa? É flexível? Sou tímido?
tímida, extrovertida? Acredito na minha empresa, nos meus produtos? Me preocupo com a minha aparência? Como você responderia cada uma delas? Existe alguma que você precise melhorar? Vamos analisar, então, cada uma delas considerando-as na prática, no dia a dia de um vendedor. Como elas podem afetar sua imagem perante outros e também os seus resultados. Otimismo, positivismo e perseverança. Considerando as perguntas, tenho atitude positiva, sou otimista e perseverante? Contas para pagar, filhos para criar, concorrentes, clientes difíceis, a lista é interminável. Manter uma atitude positiva e otimista nunca será fácil. Tenha em mente, sobreviver e prosperar em qualquer profissão, e especialmente em vendas, vai depender muito do seu esforço em se manter positivo e otimista. E isto está também em linha com acreditar em si mesmo, em si mesma, em sua capacidade de superação. Se manter perseverante e motivada, apesar dos vários não que irá receber. Por exemplo, eu já vi acontecer muitas vezes. Quando entrei na Mars em 1990, ela e a Purina estavam introduzindo aqui no Brasil produtos para alimentar cães e gatos. Além de ser uma novidade, seus preços não eram nada atraentes. Alguns custavam até mais que filé. Muitas vezes eu ouvi: vocês são loucos, aqui na minha loja não vou colocar isso. Às vezes, é claro que ficávamos chateados, um pouco desanimados, mas sabíamos que não tínhamos escolha. Precisávamos continuar. Nós precisávamos nos manter perseverantes, motivados. Nós nunca desistimos. Voltamos várias vezes. Ajustávamos nossa abordagem, levávamos mais informação, batia na porta vez após vez até que ela se abria. Quebramos as barreiras, eliminamos os obstáculos. Hoje, o mercado de alimentos para animais de estimação é um dos principais em todo o Brasil. Lembra disso? A função do vendedor é transformar 1000 nãos em um sim. Como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você pode pensar que falar de honestidade e ser confiável, no seu caso, não seria necessário. No entanto, essas qualidades, junto com a pontualidade e sinceridade, falar a verdade, têm sido e foram as causas de muitas demissões e perdas de negócios. O mundo dos negócios é um ambiente desafiador nesse sentido, e muitas vezes você precisará se esforçar para manter essas qualidades ativas. Não deixe de considerar que existem clientes que não são e que poderão te fazer propostas, às vezes até mesmo ilegais. Você precisará se esforçar e precisará saber como lidar com isso. Se seu comportamento evidenciar sempre essas qualidades, é bem provável que afaste de você a possibilidade de receber esse tipo de proposta. Por isso, procure mostrar quem você é desde o início nesses quesitos. Responsabilidade e pontualidade. Essas duas qualidades representam o que respeito produz como resultado. Em vendas, é fundamental cumprir prazos, ser responsável. Para entender melhor o valor disso, procure pensar em como você se sentiria se um vendedor te faz uma promessa de entrega de um produto num determinado prazo e não cumpre. Se te faz esperar e não te dá satisfação, como você se sentiria? A resposta é óbvia. Ninguém gosta disso. Gostar de desafios. A vida é cheia deles. E mesmo que não goste, somos obrigados a encará-los de frente. Em vendas não é diferente. Mas se você é do tipo que se anima quando algo difícil aparece, ótimo. Porque penso que será uma força muito grande a seu favor.
Muito provavelmente você é também uma pessoa otimista. Isso é muito bom. Agora, se você não é do tipo, então procure entender isso. Na vida, você provavelmente já passou e superou muitos desafios. Talvez esteja nesse exato momento enfrentando o desemprego e suas consequências. Você sabe que não poderá ficar parado, ficar parada. Sabe que não adianta ficar chorando pelos cantos. E tenho certeza de que você enfrentará e está enfrentando a situação. O fato de você estar aqui no curso já indica isso. Está à procura de uma solução. Em vendas é assim. Os nãos dos clientes devem ser a nossa motivação. Vai em frente, até virar sim. Proatividade. Em outras palavras, isso significa correr na frente. Se adiantar a um possível problema e evitar que ele aconteça. Isso requer atenção a detalhes e pensar antes medindo as consequências. Essa forma de agir é muito apreciada, pois quem age proativamente se mostra alguém com iniciativa e normalmente seus atos produzem bons resultados. Lembre-se, um bom vendedor, uma boa vendedora, é um bom solucionador de problemas, mas será ainda melhor se conseguir se antecipar a eles e não deixar que aconteçam. Ser flexível. Todos nós temos o nosso jeito de ser, de fazer as coisas. No entanto, é preciso lembrar que quando queremos vender alguma coisa para alguém, nem sempre isso será possível. O gosto e jeito do cliente precisará ser levado em consideração. Desenvolver bons relacionamentos, muitas vezes, exigirá abrir mãos dos nossos jeitos de ser e de pensar. Aceitar as pessoas como elas são e não tentar forçar a nossa maneira de pensar e agir. Afinal, quando nos colocamos no lugar do outro, pode acontecer de ele também estar se esforçando para nos manter por perto, não é mesmo? Você é tímido, tímida, extrovertido, extrovertida? Quero abordar esse ponto em separado porque muitos, por serem tímidos, acham que não serão bons vendedores. Isso não é verdade. Não pense assim. Eu conheci muitos bons vendedores que eram tímidos e também conheci maus vendedores extrovertidos. Excelentes pessoas, mas deixavam muito a desejar como vendedor. O nosso jeito de ser não tem nada a ver com resultados. O que garante resultados é a técnica, é o que a pessoa sabe, como ela coloca em ação. Uma pessoa tímida que se esforça em aprender e procura colocar em prática o que aprende, sempre se sairá melhor do que um extrovertido que não faz isso, porque acredita que o seu jeito de ser é o que faz acontecer. Acredita em sua empresa e em seus produtos? Esse ponto pode parecer absurdo, mas não é. Para ilustrar, imagine você diante de seu cliente e ele perguntar para você se você acredita que seu produto vai vender e se sua empresa vai assumir a responsabilidade por isso. Aí você começa a gaguejar, não sabe o que dizer, se mostra inseguro. Um profissional de vendas não pode cometer o erro de não acreditar em sua empresa ou em seus produtos. Busque saber seus valores, sua história e aprenda tudo sobre seus produtos. Não acreditar na empresa e nos seus produtos é inaceitável. É a mesma coisa que ir para uma luta com alguém achando que vai perder. Se pensar assim, vai mesmo. Por isso, se tiver alguma dúvida com isso, veja como poderá superar. A empresa existe há algum tempo. Se ela existe, seus produtos vendem. Então, é bem possível que você precise somente ajustar a sua maneira de pensar e procurar conhecer tudo melhor. Todas as empresas têm seus pontos positivos e negativos. Procure descobrir e focar nos positivos. Conheça também os negativos, mas apenas para saber o que fazer quando algum cliente jogar para cima de você e não te pegar despreparado.
Teremos um módulo falando especialmente sobre isso mais adiante. Se preocupa com a sua aparência? Finalizando esse módulo, vamos falar um pouco sobre a aparência. Você pode estar pensando o que isso tem a ver com habilidades ou atitudes. Tem tudo a ver. Vamos ver por quê. Você precisa ter a habilidade de perceber que em vendas a aparência importa e a atitude de entender que, embora você tenha o direito de fazer escolhas quanto a isso, nem sempre o seu modo de se vestir será bem interpretado ou até mesmo aceito. No ambiente profissional, o modo como nos vestimos ou nos comportamos poderá ser um problema para nós quando nós não nos ajustamos ao que nossos clientes esperam de nós, ou a nossa empresa, ou os nossos colegas. Por isso eu recomendo. Procura observar o que é esperado de você nesse sentido, faça os ajustes que forem necessários. Procure evitar colocar na mente qualquer pensamento que te impeça de transmitir uma boa imagem pessoal. Lembre-se, antes mesmo de você falar qualquer coisa, as pessoas já pensarão algo a seu respeito por observarem a sua aparência. É terrível isso, eu sei, mas é a pura verdade. Especialmente num primeiro contato, leve isso em consideração. Depois que se tornar conhecido, conhecida, é possível que isso não se torne tão importante e você possa, assim, também ser mais flexível. Ainda abordaremos mais no próximo módulo, quando falarei sobre as habilidades importantes na profissão. Até lá!